Semaninha de feriado e feriado prolongado. Então, muitas coisas aqui podem interferir no seu processo de evolução de mentalidade, de emagrecimento, na sua busca, no seu propósito. E a gente vem compartilhar aqui com vocês situações da semana que podem contribuir aí no seu crescimento e desenvolvimento. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos, idealizador de Mente Corpo Leve, mentoria onde eu trabalho com pessoas na busca de uma renovação de mentalidade voltadas principalmente para emagrecimento e que se aplicam aí a outras áreas da sua vida. E semana de feriado é aquele desafio, né? Primeiro que a gente vai parar para pensar, serão 5 dias, é quase uma semana, assim como foi lá no carnaval, ou seja, somando esses dois aí já dão 10. E na próxima semana já vem 1º de maio, que provavelmente muita gente emenda, que serão mais 4 dias, ou seja, 14 dias, metade de um mês. Aí você fala, caramba, é bom demais para descansar, né? Tudo depende do ponto de vista e de como você está alinhado com aquilo que você está fazendo. Principalmente, quem vem aqui muito ao consultório, são pessoas que estão buscando ali um propósito de emagrecimento, de hipertrofia, melhorar a saúde, controlar alguma patologia que tem, e a maioria das pessoas se perdem nesses períodos. Tem até uma frase que eu ouvi, eu gosto bastante, até coloquei nos stories essa semana, que é tipo assim, coisas que vão te né? Começa com a palavra F, que é final de semana, feriado, festas, família, tudo começa com F, né? O dia que eu ouvi isso eu achei muito interessante. Se a gente for parar para pensar, são onde muitas das vezes a gente acaba se perdendo por gatilhos que tem, que leva a gente a ter determinados comportamentos, muitas das vezes indesejáveis. Vamos entender uma coisa? Quando você diz que quer algo, primeira pergunta, isso realmente é o que eu desejo? Eu estou disposto a fazer isso? Agora há pouco mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando aqui com uma paciente e ela se perdeu um pouquinho. Tinha 2 meses que ela não vinha à consulta e ela voltou. Ela falou assim, Ronaldo, eu não tive resultado satisfatório, não estou indo bem, eu estou ansiosa. E aí a gente pesou tudo, por incrível que pareça, ela conseguiu um resultado legal, 1,2 kg. Esse resultado, ela menosprezou ele, ela falou assim, nossa, tão pouco. Porém, o que a gente tem que compreender aqui? Muitas das vezes você menospreza aquilo que você está fazendo. Sabia disso? E é por isso que você desiste no meio do caminho. Tem um sabotador aqui nessa fala. Foi tão pouco, podia ter sido mais. Aí eu até brinquei com ela, eu falei assim, eu queria também ter hoje a riqueza do Silvio Santos, porém, eu não estou fazendo o que ele fez. Aí ela falou assim, isso é subjetivo. Não, criatura, vamos entender uma coisa. Seu resultado, ele é de acordo com aquilo que você está fazendo e que você está disposto a fazer. Como ela se perdeu, e principalmente teve situações emocionais que atrapalharam ela a ter resultados mais satisfatórios, ela ainda teve um resultado muito bom. O detalhe é o seguinte, se você está satisfeito com as suas ações, seus comportamentos, fique satisfeito também com os resultados que você está tendo. Agora, se o resultado que você tem não está lhe agradando, entenda que o que gerou esse resultado foram algumas ações. Então, eu tenho que ir direto na fonte, eu preciso corrigir algumas ações. Aqui nós estamos falando de emagrecimento, mas isso vale para o seu relacionamento, para as suas finanças, para tudo. O que se aplica em uma área, se aplica em outra. Às vezes, seu relacionamento não está legal. Mas espera aí, que ações você está tendo com o teu cônjuge que está gerando esse tipo de relacionamento? E se eu for mais carinhoso? E se eu for mais atencioso? E se eu presentear? E se eu for mais espontâneo, alegre dentro de casa? E se eu começar a fazer elogios?
na alimentação. E se eu começar a ter regularidade no meu treino? E se eu me alimentar melhor? E se eu usar chá? E se eu dormir melhor? E se eu estiver mais alegre e controlado emocionalmente? E se? Tá vendo que tem inclusive uma condicional? A palavra e se é uma condição. É que detalhe, muitas das vezes a condição ela me impede de ter uma ação. Tem pessoas que têm medo de fazer as coisas porque pensa da seguinte maneira: e se der errado? E aí a palavra e se ela vai te limitando, ela vai te bloqueando. É que o detalhe com essa paciente que conseguiu 1,2 kg, que eu ainda referi para ela, falei assim, olha, é um resultado que poderia ser maior? Lógico, porque eu sei do potencial que essa cliente tem. Contudo, comece a festejar e comemorar e agradecer, mesmo que seja um resultado que você acredite que seja pequeno, porque o seu esforço foi pequeno, a sua ação foi do tamanho que gerou esse resultado. Compreender esse tipo de situações nos vão fazer com que, com o passar do tempo, fiquemos mais maduros. Isso traz maturidade, isso traz sabedoria. Você vai começar a olhar a vida sem ter aquelas comparações. E um detalhe que até eu comentei com ela, que ela também falou, né? Mas uma colega minha teve resultado melhor. Mas se teve resultado melhor é porque ela fez coisas que você não fez. Entende isso? Todo resultado que você tem hoje significa que é reflexo das ações que você está tendo. A pergunta é, você está satisfeito com seus resultados? Se sim, continua fazendo ou ainda melhore mais. Se não, pare, trace um novo alvo e comece a compreender que você vai ter que mudar suas ações. É que lembre de uma coisa, suas ações estão alinhadas diretamente à tua parte emocional. Se tua parte emocional estiver negativista, estiver abalada, suas ações e tomada de decisões serão também voltadas para esse sentido. Ou seja, você vai acabar tendo ainda um resultado não muito satisfatório. Dentro de Mente e Corpo Leve, eu trago sempre aos meus alunos esse entendimento. Por quê? Porque se você perceber que você está negativo, que você está inconstante, que você está ansioso, muitas das vezes você vai ter comportamentos que vão gerar resultados nas quais você não está buscando. E entender que estar não é ser, tá, gente? Tem gente que põe na sua identidade a ansiedade. Tem gente que põe na sua identidade o fracasso. Por exemplo, hoje quando eu tenho uma falha em algo que eu estou fazendo, eu falo comigo, eu falhei. Onde foi que eu errei? O que posso fazer para melhorar? Quem eu posso buscar para poder me orientar? E o que não fazer? Então, igual eu falo, a gente tem que aprender a ser sábio com os desafios que a gente está tendo para a gente poder ter uma evolutiva, uma crescente. E às vezes, dependendo da situação, tem coisa que você tem que parar realmente e falar, cara, isso aqui não é para mim. Mas isso tem que ter, inclusive, uma orientação. É bom a gente ter conselheiro, porque às vezes você está fazendo algo e você fala, isso não é para mim. Não, às vezes você só falhou e precisa de corrigir. Você precisa ter resiliência. E tem coisas que às vezes não é para você mesmo. Eu sou nutricionista. Não tem como eu querer, sei lá, inventar de construir um prédio. Eu vou ter que fazer um curso, vou ter que criar habilidades para isso. Posso até tentar erguer uma casa, mas é bem provável que caia por falta de situações. Agora, se eu estou disposto a pagar o preço de estudo, de ensino, fazer todo o processo novamente que eu fiz na área da nutrição, tá tudo certo. Mas se não é isso, deixa quieto, sabe? Entenda que cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. O meu chamado é ajudar pessoas, é ajudar a trazer entendimento, mentalidade, renovação, emagrecimento, proporcionar isso. Às vezes o chamado é outra coisa. Esses dias para trás eu postei, né? Que legado você está deixando para o mundo, e uma pessoa relatou assim, o meu é cuidar de animais abandonados. Cara, que sensacional. Esse não é o meu e tá tudo certo.
Então, ou seja, existem chamados para cada tipo de pessoa. E essas pessoas têm um propósito. O legado vai ser esse dela, o meu vai ser outro, que está voltado aqui nesse entendimento, trazer essa clareza, tentar fazer com que a sua vida seja mais leve. Mas a missão desse vídeo hoje é simplesmente fazer com que você compreenda que tem coisas que vão te sabotar, e uma delas é o final de semana, tá? Feriados prolongados, e você precisa alinhar a sua vontade literalmente com aquilo que você está fazendo e entender que suas ações é que vão gerar os seus resultados, e dependendo do seu envolvimento nessas ações, o seu resultado dele vai ser maior ou menor, ou não vai ter, tá? Nunca também, outro recado que eu quero deixar, nunca menospreze aquilo que você conseguiu. Esse resultado é seu, por menor que seja ou por maior que seja, ele é seu. Você gerou esse resultado por meio de ações. E a última reflexão dentro dessa fala também que eu quero trazer para você é que, se eu posso melhorar, onde devo buscar, com quem, o que eu devo deixar de fazer. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma crescente, uma constante, um desenvolvimento aí, como é que eu vou dizer, evolutivo. Melhore 1% a cada dia. Isso vai trazer para você sabedoria, maturidade, crescimento, desenvolvimento. Seja grato, sabe? São tantas pequenas coisas que, com o passar do tempo, isso vão acumulando e você vai se desenvolvendo aí, beleza? Gente, se você puder, gostou desse vídeo, desse conteúdo, dê um joinha, seu like, curta, compartilhe, segue aí o canal, adquira um dos nossos materiais, faça uma contribuição aqui, qualquer que seja, para ajudar no crescimento desse canal. Mas o mais importante pegue aquilo que você realmente fez sentido e coloque na sua vida. Coloca dentro do teu inconsciente. A gente somente absorve aquilo que faz sentido. O que não faz sentido, descarta. O seu crescimento e desenvolvimento vai depender daquilo que fez sentido para você. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tenham cuidado para não fugirem do propósito que você disse que vai fazer em feriados prolongados. Beleza? Semana que vem a gente se fala mais uma vez. Grande abraço a todo mundo.